sabia que 80% das empresas fecham nos 5 primeiros anos de existência? E isso acontece muitas vezes por falta de planejamento financeiro e estratégia. Bom, eu sou o Brendo Alexandre, sou empreendedor, tenho uma empresa já aberta aí há 6 anos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês das dificuldades, né, que a gente tem passado e que a gente acredita que as pessoas que acabou de iniciar aí para empreender, para entender o que que é esse cenário, passam também. Então a gente vai hoje passar alguns temas, né, do que as empresas, né, passam nos seus primeiros anos ali de abertura. Eu sou o Danilo, também sou empreendedor há 2 anos e meio, atuo no ramo de impressoras e exatamente isso aí que o Brendo falou. A gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto aí e falar quais foram os primeiros passos que nós demos, como que foi, onde a gente bateu cabeça e ainda, né, vamos bater muita cabeça ainda, porque estamos apenas no começo. Mas é legal dividir tudo isso daí para que vocês possam também aí ver como que funciona, principalmente para aquela pessoa que também pretende empreender. E você lembra qual que foi a sua primeira venda? A primeira venda foi um toner para uma empresa que trabalhava com tubo de concreto. Foi a primeira venda. A gente pensou lá a gente vende toner e tal. Ah, tô precisando de um toner. Só que a gente nem tava com o toner no carro. Você vê o despreparo, né? A gente saiu para oferecer toner, tinha o toner já lá dentro da empresa, mas nem colocou no carro, porque tamanha é a ansiedade de você sair e fazer algum negócio. E na hora que a pessoa responsável ali pela compra falou, ah, eu vou querer três. Aí a gente saiu correndo para pegar o toner e aí não levamos em consideração, tinha que emitir nota. Aí vai e liga para a contadora, né, que quem auxiliou a gente na abertura da empresa, aí faz a nota e tal. E é assim, o começo é assim, né? A gente vai aprendendo em cada passo. E você lembra da sua? Cara, eu lembro. A minha foi a primeira venda e a primeira devolução já. A gente começou vendendo no Mercado Livre, né? E hoje vende, a gente tá dentro do mercado de alimento, né, de doce e tal. E hoje eu olhando para trás assim, pô, tô no mercado nada a ver, cara, porque a gente começou vendendo ventilador e transformador de energia de 110 para 220. E aí, o que que aconteceu? A gente vendeu o ventilador e vendeu o transformador no mesmo dia. E aí, o cliente que comprou o ventilador deu 7 dias, que eu falei, agora eu vou receber o dinheiro, né? Porque a gente vê a primeira vez e fala, vou ficar rico. Aí, o cara pegou o ventilador dele antigo, devolveu e ficou o negócio. Mas assim, sem despreparo nenhum também. Mas o importante, cara, é você ir lá e começar. É igual a gente tava falando aqui, né? A euforia da primeira venda. A segunda venda eu não lembro. Eu Eu também já não, não lembro o não que que lembro se foi. ainda. Só que assim, é igual você falou, é um despreparo, né? E conforme você vai crescendo, a dificuldade ela vai aumentando. Então, vocês, por exemplo, eu tô querendo começar a minha empresa, não sei por onde que eu vou começar. Cara, a primeira coisa que você tem que pensar é em vender. Só que depois que você vendeu, você já começa a ter que pensar em outras coisas. Então, por exemplo, num fluxo de caixa, num controle, num sistema, numa emissão de nota, né? E o fluxo de caixa, ele é importante por causa disso. Então, muitas empresas hoje começam a vender, 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 vender. Na hora que você vai ver, você não está tendo dinheiro ali para repor, para fazer um trabalho. Então, a gente queria falar um pouquinho dessas questões, né? O primeiro podcast, a gente vai trazer gente aqui para vocês também, tanto empreendedores como de outros setores também. Só que sempre vai ser nessa pegada. E aí eu quero passar a bola para você, que é o seguinte, cara. Como que você começou a se organizar na questão de fluxo de caixa, essas coisas? Bom, inicialmente você não tem nada, né? Você começa, põe um dinheiro ali e vai comprar um pouco de mercadoria e você quer vender. Você não está preocupado se quando que você vai receber, você quer vender. Só que daí começa a vir, né? Aí você precisa comprar, repor aquele toner que você vendeu. Aí se você vai para um espaço, você precisa pagar o aluguel daquele espaço, enfim. Né? No começo a gente começou dentro de casa mesmo e a organização era bem fraca mesmo. Comecei ali na planilha, colocando o que vendeu.
Mas aí você não recebe na hora, que, por exemplo, eu fiz a primeira venda para uma empresa, é faturamento normalmente, então boleto ali para 28 dias. Então você emite, você tem todo o custo, você está tirando aquele produto do seu estoque, só que você vai receber só daí 28 dias. Então, no começo não tinha muita essa organização, era planilha ali mesmo, né? Que não que não seja uma forma organizada de se trabalhar com planilha, porque né? A planilha ela te ajuda muito, é uma ferramenta excelente você fazer as coisas planilhadas, mas você não fica muito preocupado realmente com o que você falou, fluxo de caixa, pô, isso aqui vai entrar, depois eu tenho que repor essa mercadoria. Você quer ir vendendo, pagar aquele boleto para o fornecedor e sair vendendo mais. Então você não tem essa organização. E aí é onde você acaba, de certa forma, aí tendo que colocar um pouquinho mais de dinheiro para manter outra coisa, pega mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho, e aí você vai entendendo o jogo ali, e aí você começa a entender como que funciona a organização de uma empresa. Então, e uma das coisas também que a gente, pelo menos eu passei isso, né? Não sei o Danilo, mas você começa a misturar. Então, porque, você pega, não tô com dinheiro na minha pessoa física, eu vou pegar da jurídica. Uhum. E aí você acaba misturando isso. Então você às vezes vai olhar e falar, minha empresa não dá lucro. Só que você vai ver lá. Às vezes até, assim, a internet facilita muito, né? Porque, por exemplo, você pega uma plataforma igual a Shopee, até mesmo o Mercado Livre, você pode começar com um CPF. E isso você acaba misturando. Então você precisa, por exemplo, ir lá comprar uma coisa para sua casa, coisa sanitária, por exemplo. Você vai lá comprar. Você não está com dinheiro na sua pessoa física, você vai usar da jurídica. Então é um nível de desorganização, só que o que acontece? 80% das empresas fazem isso. Então, Breno, então você não faz, sua empresa é 100%. Não, cara, tá? Então eu já estou há muito tempo e a gente vem começando a colocar sistema agora. Que a gente, eu costumo brincar, né? Que a gente que sai de baixo e vai montar uma empresa, a gente demora muito para chegar no zero. Então, o que que a gente, com esse podcast aqui, também tirar um pouco disso. Porque o que que acontece? Eu posso vir aqui e falar para você, não, eu faturo R$ 100.000 por mês. Só que eu tive tem que ter uma bagagem de, no mínimo, 3, 4, 5 anos. Aí o cara vai lá para você, faz um vídeo, coloca e te mostra, ó, vou fazer R$ 100.000 em 30 dias. Só que existe toda uma bagagem. Para você fazer R$ 100.000 no mínimo, você precisa de 50.000, Com né? certeza. Então, não é fácil. E às vezes você está aí fazendo 5.000 por mês, está fazendo 3.000 por mês. Você fala, pô, desanimei, estou há 1 ano, 2 anos. Mas às vezes você ali no próximo mês, ou uma organização melhor, você começa a ver sua empresa melhor. Então, esses são o tipo de coisa que a gente quer trazer aqui para vocês. Sabe? A realidade, né? Porque tem coisas que a gente passa e a gente fala assim, pô, tô sozinho, porque você abre o Instagram, fala, não, eu tô viajando, a empresa tá rodando, o negócio tá indo. Então a gente quer tirar um pouco disso, porque a gente sabe, pô, você tem que organizar. E tem muitas pessoas boas, tá, que fazem um trabalho na internet, só que, cara, pra gente que é pequenininho e tá começando, não tem problema você começar pequeno. Só que sempre aquilo, pô, como é que eu vou fazer pra organizar e ficar grande, né? Que é o ponto que a gente também quer chegar, ter muitas Com coisas certeza. sobre Mas no seu caso, organização. você comentou aí dessa questão de, às vezes mistura um pouco a conta. No seu caso, no começo, você utilizava mais da empresa, você tirava mais da sua pessoa física para o seu CNPJ ou invertido? Porque assim, o começo a gente sabe que nem a gente está comentando, né? O começo é um pouco mais difícil, normalmente é o inverso, né? Sim, Você vai de certa forma abarcando a sua pessoa física para aumentar o seu é. CNPJ, né? Você foi assim, foi dessa forma também. Cara, não, porque aí tem um ponto, né? Você sabe, eu tinha um sócio antes. Então, assim, quando eu comecei a empresa, eu tava com 18 anos, 18 para 19. E aí, o que que acontece? Esse meu sócio, ele já sabia muito a parte financeira. Então, o que ele falou para mim, ó, não, você não vai misturar. Só que ele me deu lá um salário. Só que o que acontece? Depois que eu comprei a parte dele, eu precisei pôr dinheiro na empresa, eu precisei pegar da minha pessoa física e colocar lá.
Só que teve vezes de eu ter que pegar, falei, pô, não tem, eu vou ter que pegar Sim, da empresa. Só que aí, por exemplo, você vai ver lá um contador, a gente vai trazer contadores aqui, é, ele vai te falar a parte contábil. Vai te falar o quê? Ó, você tem que separar da parte física para a jurídica. política, No exatamente. começo eu não tive tanto essa, essa parte de eu ter que tirar, porque a gente queria fazer o negócio rodar, então quem pôs o dinheiro foi o meu sócio. Então ele pegou, colocou lá R$ 800 na época, tinha comprado mercadoria, e uma das coisas que a gente conseguiu no começo aí, e para você que está começando, se você conseguir isso, cara, foi no sistema da gente conseguir, tipo, vender e depois pagar o estoque, que é basicamente dropshipping aí. Só que a gente Menos conseguiu mal. da mesma forma, eu não precisei tirar dinheiro do bolso, então quanto mais eu vendia, mais eu tinha como ir lá e comprar, né? Então eu tive acesso a isso daí, e aí a gente conseguiu sem ter a necessidade. Só que, por exemplo, em outras empresas que a gente tá montando, você tem que tirar dinheiro. Sim, Porque, por exemplo, não posso tirar dinheiro da minha empresa, então tem que tirar da física para poder jogar esse negócio e fazer rodar. Então são pontos, né? Pontos que a gente. Na verdade, é assim, a gente vai entrando no dia a dia, você acaba nem se tentando se controlar. Você vai comprar um pão na padaria. Você não é. não vai colocar. Eu, por exemplo, a gente que trabalha na parte de impressora, então a gente tem muito cliente fora. Então você tem que viajar, tem que atender, Tem- né? Aparece oportunidade em outras cidades, não fica só fechado dentro daqui de Marília, da nossa cidade, mas você vai para fora. E é exatamente o que você falou. Você vai pôr uma gasolina no carro, você não, você põe lá do seu bolso, você vai almoçar, você almoça do seu bolso. Enfim, porque você está ali para fazer a empresa crescer. E puxando o gancho do que você falou aí, da questão que me chamou bastante atenção da venda, que você conseguiu vender para depois pagar a mercadoria. Isso é um ponto muito importante. Depois, né, conforme a gente for avançando aí nos episódios, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas isso é um ponto muito importante, porque certo momento lá da empresa, é, o cliente ele queria um prazo muito estendido e o prazo de pagamento no fornecedor é muito apertado. Então, às vezes, você passa por um período ali que você olha e fala, pô, não tem dinheiro, a empresa está ficando no negativo, mas aí você tem que olhar um pouquinho mais à frente e ver, né, o porquê que isso acontece. Então, isso aí, para quem está começando, é importante, né? Se conseguir logo de cara uma negociação legal com o fornecedor, para que você possa pelo menos empatar, né? Quando eu pagar o fornecedor, eu já vou estar recebendo aquela venda que eu fiz, é de extrema importância. E agora eu queria fazer uma pergunta para você em relação assim, logo no começo, qual foi uma dificuldade assim que você passou que você lembra? Você falou, "Puta, passei por aquela dificuldade, cara. Pô, que legal, passei por aquilo lá, foi uma coisa que de repente eu olhei e falei, meu, não vai dar. E você foi lá e conseguiu reverter. Cara, eu acho que uma das coisas que a gente. É que assim, a gente pode ser. Falar assim, ah, vocês estão falando a mesma coisa que todo mundo fala. Mas o primeiro ponto que eu lembro, assim, foi questão de pessoas mesmo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do começo. A gente começou, tinha um determinado fornecedor, né? E às vezes para a gente não. E o que que a gente não entendia também? Por exemplo, tinha uma questão de uma regra. Então, por exemplo, tudo que você vai vender, o que o Danilo falou, eu preciso. Ah, é básico. Então você tem que comprar com um espaço curto, né? Quer dizer, você compra com um espaço longo e você vende com um espaço curto sempre que você tem ali uma sobra. Só que você que está começando, às vezes você não tem condição em fornecedor. Às Exato. vezes você vai chegar lá com 5.000, não é nada para um fornecedor, Primeira compra normalmente é à vista. é à vista, então você tem que juntar um dinheiro para poder comprar. Quando eu comecei nessa parte de alimento, a gente foi comprar no atacadão. Então começou no atacadão, foi rodando, foi achando um negócio, foi achando outro. Então, por exemplo, dentro desse mercado, a gente não era, eu vou colocar assim, mas a gente não era ninguém comprando tipo 5.000, 6.000. Se a gente fosse para outro mercado, seria. Só que para voltar lá e te dar a resposta. E aí essa pessoa que a gente começou a vender, e acontece, tá, gente? A gente não tá livre de pessoas, de negócio. Eu comecei a vender aqui, então esse fornecedor é de outra cidade aqui perto na região. E aí o que acontece?
Ele começou a ver que a gente começou a vender no online, ele copiou os anúncios e começou a vender. Então foi a primeira grande crise que a gente teve, né? E foi bem assim, eu lembro que foi bem no final do ano, ali, novembro, dezembro, a gente começou a vender, a gente foi pro mercado de almofada. Só que assim, bom é você nunca, vou falar no meu caso, né? Por exemplo, eu parei e eu não entendia muito bem, por exemplo, de negócio. A gente acha, pô, tô empreendendo. Só que tem níveis de você saber empreender. Então, você pode. O básico do básico é saber comprar e vender. Então, você vai fazer esse beabá. Se você comprou e vendeu, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui, você já startou o primeiro nível do empreendedorismo. O segundo nível vai ser o quê? Vai ser uma gestão, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então, tem muita gente que não sai desse nível. Outra coisa também, você comprar consignado e pagar depois. Um boleto de 30, 60, 90. Então, essas coisas são coisas que você já está falando de uma gestão. Você com um vendedor na rua, você criar um sistema de venda. E aí, para entrar nisso, porque eu estava falando do meu fornecedor e eu copiou tudo, eu fiquei sem produto. E aí, o que que eu ia fazer? Ah, falei, fui procurar outro produto. E aí, a gente chegou ali quase antes de entrar a pandemia. A gente está dentro aqui de Marília, então, que é a capital do alimento, né? E aí, não existia categoria de supermercado igual é hoje. Por exemplo, você entra no Mercado Livre e você vai lá e vai ter uma categoria específica. Existia sim as vendas dentro, tipo Pão de Açúcar, Extra, Carrefour e tal. E a gente entrou ali mais ou menos 6 meses antes da pandemia. Então a gente teve. E aí é o que a gente fala, né? A gente teve um quesito sorte. E aí a gente entrou e conseguiu ali estagnar a empresa hoje no que é a parte de alimento. Então, mas por que que a gente conseguiu ter essa visão? Porque tinha um nível nem que base de gestão. Porque senão, numa crise dessa, que o fornecedor copiou tudo, ele não ia mais fornecer para mim, eu falei, vou fechar. Só que é igual aquilo, né? Quando a gente desenvolve um canal de venda, quando a gente começa a desenvolver uma carteira de cliente, a gente começa a pensar em outras coisas. Igual hoje você tem uma carteira de cliente para atender. E você sabe também que é complexo atender uma carteira de cliente. Lógico que a gente fala, pô, o cara tem 100 clientes, 200 clientes, pô, tá tranquilo. Mas é Tá tranquilo. maravilha. Não é? Não é porque você precisa de. É isso que você está falando, é um monte de variável, né? Ainda mais quando você tem cliente fora, também é o seu caso. Sim. Você atende cliente fora, tal, então aí você tem um monte de variável, pessoas, deslocamento, a questão do tempo, né? Que entra aí numa questão de organização, enfim. Mas é importante, né? Você passar essa experiência aí, porque às vezes, olhando de fora, a gente fala, ah, não, foi tranquilo, ele começou ali no e-commerce, teve as dificuldades, mas foi indo. Uhum. Mas tem dificuldades que vêm que às vezes, né, a pessoa nem imagina. E às vezes você vai começar a empreender, nem vai imaginar a dificuldade que você vai passar, e depois você vai olhar e falar assim, ah, como eu fui louco de ter feito aquilo. Né? Você fala, nossa, que loucura que eu fiz naquela época, né? A grande dificuldade que eu tive foi um contrato que a gente fechou no primeiro ano de 30 máquinas, dava mais ou menos um contrato de locação, então a gente tinha que comprar o equipamento para o cliente. Eu caminhando de frente, fechei um contrato de 30 equipamentos no cliente, 30 impressoras no cliente. Pronto, Já é. aceitou, né? Tô rico agora, cara. Tô A rico. gente deu um pulo de alegria, se abraçou lá na empresa, aí depois começou toda não vou colocar como um problema, né? Não, Não, passou por se não tivesse. se não Você que tivesse. está assistindo esse podcast, tá? Vou deixar uma promoção aqui para vocês. Na sua primeira compra, tá? Em doces na Facina, que é a patrocinadora oficial desse podcast, você vai ganhar um cupom de 10% de desconto, tá? Vou deixar o QR Code que vai aparecer aqui em um dos lados e o link na descrição, tá? Já vai estar contando ali com desconto, tá? O cupom que você tem que colocar. Agora vamos voltar Passou pro por se não podcast. tivesse, se não tivesse. E aí nós fomos num banco, né? E aí o banco nos deu R$ 500 de crédito. Não, eu tenho R$ 500 para te dar de crédito, porque no começo a gente é MEI, né? Enfim, Não tem você crédito. não, você tem um faturamento super baixo. E a compra nossa era R$ 45 mil para comprar uns 30 equipamentos, né? E
E aí a gente sai, né? Vai no banco e sai, poxa vida, não deu certo. Só que a gente tem que tentar, é uma coisa que hoje eu tenho aprendido muito, a gente tem que tentar olhar pelo outro lado, né? Então eu saí do banco chateado, nervoso, porque, pô, R$ 500. Mas eu deveria ter saído e pensado assim, pô, agora falta só 44.000 e Ah, R$ 500, porque é, 500 eu já arrumei, é. né? Então quando você começa a mudar essa visão, você vai encarando de uma melhor maneira, né, as coisas. E aí, né, tem a questão aí de que quando chega um problema na tua porta, se você abraçar esse problema, você vai conseguir resolver. Então, quando chegou lá, não era um problema, né? Chegou esse contrato, a gente tinha um problema de resolver, de ter que fazer essa compra, aí as coisas vão se encaixando. Aí o fornecedor deu mais 16 mil para a gente de crédito, né? E aí eu tive a participação da minha irmã no negócio, que também me ajudou financeiramente. Enfim, conseguimos comprar máquina, instalamos e, enfim, deu tudo certo. Pagamos todo mundo, pagamos o fornecedor, pagamos minha irmã. Mas essa foi a grande dificuldade. Você chegar ali e falar, o que que eu vou fazer agora? De onde eu vou tirar o dinheiro? Aí você pensa, vou vender meu carro, é, vou vender minha moto, vou pegar, sei lá, vou pôr minha casa como garantia, enfim. As coisas que você tem que fazer para poder fazer o negócio acontecer. E hoje a gente olha, por exemplo, eu também fiz várias coisas que eu você vai pegar dinheiro em banco, mas às vezes você nem sabe a taxa, você não sabe calcular a taxa, você não sabe fazer as coisas. E assim, o banco ele tá, né? Ele tá treinado para te vender um negócio. Você tem que Sim, estar com certeza. treinado para saber o que que você está comprando. Onde você está entrando, Você né? tá entendendo? Porque às vezes o banco não te deu também um limite maior, porque você não tinha um DRE, Exato. você não tinha um sistema comprovando que você estava vendendo aquilo, Com relação de uma faturamento. relação de faturamento. Ah, mas isso daí é besteira. Só que eu vou falar um negócio para vocês. Por exemplo, se você chega hoje, tô faturando R$ 3.000. Faturando, não tô falando que você tá colocando isso no seu bolso. Lógico que às vezes o Danilo falando aqui, eu precisava de 40 mil. Você fala, pô, o cara tem de onde tirar 40 mil, né? Mas não é assim. Se fosse lá no começo, eu falava, pô, de onde que eu vou tirar? Porque eu saí de um emprego, eu tava ganhando R$ 1.300. Então, você vai aprendendo as coisas e essas coisas vão ficando normal. Por quê? Porque você paga um boleto de 5 aqui, aí você ganha um crédito num fornecedor de 20 ali, e essas coisas vão ficando normais para você. Só que quando entra na parte burocrática, é que a gente fala, não, não, não quero. É aquele pensamento, o cara abre o MEI, toca, paga ali as taxinhas, ele quando vai passar para o simples, ele fala, não, eu não quero isso daqui. Aí ele fecha, abre outra empresa e toca de novo. Mas por quê? Porque tem uma parte burocrática. Então, nessas partes burocrática, né, que o É a negócio palavra que porque, né, aqui a gente começa a falar assim, o imposto, vou pagar um imposto. Então você olha, pô, né, tô pagando um negócio que teoricamente ele quer retornar e não retorna. Então essas coisas, você começa a falar, pô, você vai no banco, ele te dá 500 é e você fala, não vou pro banco digital, porque pelo menos o banco digital me dá alguma coisa. Só que, assim, pelo menos pra mim, cara, como a gente já começou, tipo, dentro dos marketplaces, mais online, a gente não sentiu tanto essa parte. Só que quando eu comecei, por exemplo, a montar a distribuidora, cara, você tem que focar, você tem que fazer um seguro, aí você tem que fazer um contrato. São coisas que a gente nunca. não passa, Você né? não vê. Você não Sim. vê. Igual para você colocar uma máquina, você tem que fazer um contrato, você tem que emitir uma nota, eh, vai esperar 30 dias para receber. Então, às vezes, essas coisas é que as pessoas não levam em conta. E às vezes tem uma empresa muito boa, que às vezes é mudar um, assim, cara, às vezes você tá ali trabalhando. Pô, cara, tô desanimado e tal. Às vezes você só tem que mudar o jeito que você tá vendendo, que eu falo nem o que você tá vendendo, Mas o mas jeito, né? A forma. a forma que você tá recebendo e a forma que você tá comprando. Sua empresa começa a dar lucro. Então, às vezes, é um negocinho que você ajeita, às vezes uma alíquota de imposto, tem tudo isso também que a pessoa tem que olhar. Nem falo só dessa parte de imposto, né? Se o cara vai montar uma loja física, cara, é ele que pensa que você tem que fazer. E tem gente que desanima dentro disso daí. Eu não sei como é que foi para você que você teve que montar mais essa parte de serviço e tal. Eu sei que na minha parte online foi mais tranquilo, porque o online ele te dá essa facilidade. Agora, quando você vai, por exemplo, para um negócio mais físico, cara, o nível de burocracia é muito grande.
A gente ouve assim, a gente conversa com um empresário, conversa com outro, né? E a gente sempre ouve a mesma questão. Nossa, tem que pagar imposto. Nossa, tem que pagar imposto. Aí eu puxo um pouco daquele gancho que você falou. Pô, eu sou MEI, né? Você estourou o faturamento da sua MEI, quer dizer que sua empresa está pedindo para crescer. Sim, E aí o que que a gente vê? É comum a gente ver. Não estou falando que é errado, tá? Tem vai muito MEI, não. Mas sua empresa está pedindo para crescer, é porque ela quer crescer. Né? Se você vai lá no meu também, pô, você está limitando novamente, penso eu, né? Porque assim, quando a gente estourou o faturamento de MEI e precisou passar para o Simples Nacional, você tem todo um custo. Não é só ir sim, lá e trocar, sim. não sou mais MEI, sou Simples Nacional. Você tem um custo de mudança, vem um contrato social, enfim. Né? E, e aí você fica, pô, será que eu vou conseguir? Vou gastar 2 contos agora. Agora eu vou pagar imposto de tudo, será que o negócio vai entrar? Será que eu vou conseguir fazer venda? Só que acontece, quando você não é MEI e você muda para o Simples Nacional, o seu fornecedor te vê de outra maneira. Sim, Alguns clientes que você está fazendo negócio vai te ver de outra maneira e falar, pô, não é MEI, já é Simples Nacional. Então, assim, às vezes a gente fica com medo, né? Quando a empresa está pedindo para crescer, não, eu vou ficar no MEI porque eu tenho medo do imposto, tenho medo disso, medo daquilo. Mas quando você muda, vem o bônus, né? Tudo tem o ônus, vem o bônus. Você começa a ter uma compra melhor, o fornecedor começa a te dar mais prazo, o seu cliente já olha de forma diferente. o volume de venda aumenta porque você vai ter que precificar. Exatamente. Não, não tem como você prever. Exatamente. E aquela questão que eu comentei de a gente olhar por outra visão, vem a guia de imposto lá, você fala assim, nossa, eu vou ter que pagar tudo isso de imposto, mas se você está pagando aquele imposto é porque você vendeu. Né? Sim, Isso é o legal, você pagar aquele imposto com gosto, pô, tô pagando esse imposto com gosto, quer dizer que eu vendi, né? Eu consegui vender, eu tenho cliente na carteira, eu tenho cliente recorrente, tem cliente comprando comigo, né? Então, assim, é dificultoso, porque tem toda essa burocracia, então, alvará, bombeiro, bombeiro, que você não tem quando você tem, né? Então, assim, passou, sim. passou por cima, você vai ter tudo isso. Mas é porque sua empresa está pedindo para crescer. Tá tudo bem, vamos encarar esse desafio e vamos para cima. E eu acho que um dos sentimentos, porque a pessoa fala assim, ah, eu não. Ah, pô, vou ter que pagar um imposto. É porque geralmente, tá? Às vezes você já tem essa organização. Mas quando você não tem um fluxo de caixa, Não, é pesado. por quê? A gente fica naquela pira do primeiro negócio de empreendimento, que é o quê? Comprar e vender, comprar e vender. Lógico que a força de uma empresa é comprar e vender. Comprar bem, você vai vender bem. Só que se você não organiza, você começa a olhar lá, pô, eu gastei, cadê meu dinheiro? Às vezes você está gastando num negócio a mais, ou às vezes você está comprando muito. Aí o dia que chega para pagar o imposto, você fala, pô, tem que pagar o imposto. Só que na verdade você está vendendo para isso. E aí Exatamente. você basicamente não faz uma gestão. Por quê? Eu falo até por mim, eu falo, pô, tô crescendo. Tem que pôr o produto, tem que mandar pro full, tem que entrar na Shopee e tal, tal, tal. Aí você olha, cadê o dinheiro? Aí Cadê o chega. dinheiro que estava aqui? É. Você fala, pô, isso mesmo. Levou embora. Aí você fala, agora eu tenho que pagar o almoço, né? Eu falo que eu tenho que pagar o almoço pra todo dia 20 Você tem que pagar o almoço. tem que pagar o almoço. Aí, o que que acontece? Você não tem dinheiro para pagar o almoço. Então, mas por quê? Não é que você, ou às vezes o cara precificou errado. Então Exato, tem que exato. ver isso daí. Mas às vezes a gente olha e a gente tá nessa euforia de querer, não, preciso bater 100 mil, preciso bater 120, preciso bater 200, porque a gente vai crescendo tudo desorganizado. E aí vai inflando, 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 daí você fala, não, preciso de mais dinheiro no banco. Na hora que você vai ver, você fala, pô, tô quebrado, porque não tem fluxo de caixa. Então, uma organização básica acaba evitando você de ter esse sentimento também. Porque pensa, você tá com a empresa lá com 200 mil de caixa. Você vai dormir um pouco mais tranquilo. Não que você vai dormir 100% tranquilo, mas, pô, se acontecer qualquer coisa, né? Igual comigo, o vendedor quebrou o braço. Então, o que que acontece? Você tem que ter um caixa. Porque se você não tiver um caixa nessa hora, Se não tiver um caixa, você começa a desesperar, né? Porque você olha ali a conta e, pô, e aí? Preciso pagar, tem imposto, tem sei o quê, que uhum, é o que a gente está comentando, né? Mas é esses desafios que faz a gente crescer e aprender, né? Então, assim, eu até comento com algumas pessoas que vêm conversar comigo que o que eu aprendi nesses 2 anos e meio eu não tinha aprendido, ah, né? Tô com 35 anos, 2 anos e meio que eu
até 32 anos e meio eu não tinha aprendido isso daí. Então, você aprende ali, né? É igual uma questão do motor, né? O motor, para ele poder entregar a potência lá no carro lá e correr, ele tem que ser forjado. Vai ser no fogo, no fogo, na martelada, no... E sim, né? É assim que a gente cresce, né? Não tem jeito. E esse começo, cara, porque assim, é muito relativo, né? Porque, por exemplo, se eu falar aqui hoje que, por exemplo, 5 mil, às vezes para uma pessoa que está ganhando 200, 300 reais, é muito. Se eu falar isso na mesa de uma pessoa que ganha 50, não é muito. Então, é muito relativo a gente pegar aqui e falar assim, vou fazer uma comparação. Só que às vezes na sua empresa aí, você começou, tá no meio, pô, cara, trabalha, você saiu de um emprego, tá trabalhando mais, né? E é a tendência, tá? É a tendência. Você vai sair do emprego, vai trabalhar mais. Não acha que você vai É, trabalhar menos, na cara. verdade a gente brinca, né? O Alisson falava muito isso. A gente sai do CLT e vai pro regime escravo, né? Você Né? não tem hora para entrar, não tem hora para sair, e você não sabe se você vai tirar algum dinheiro no final do Você mês. vai. Só que assim, se aquilo der muito bom, vai dar muito bom. Vai dar muito bom. Então, o prêmio ele é grande, só que assim, o que a gente entende de empreender é o quê? Pô, vou comprar lá e vou vender ali. É isso. Só que aí a gente não tem nível de educação, de ensinamento, que é o quê? Porque, por exemplo, eu mesmo me formei na escola, não entendi o que era finanças, tanto pessoal quanto empresa, então, fora. É, de eu saber ter inteligência emocional para determinadas coisas. Então, isso, cara, às vezes você tem uma empresa muito boa aí, muita gente sonhava em ter. A sua empresa, provavelmente, uma hora ou outra, ela foi um sonho, sim, Sim, como a com minha. certeza. Então, Sempre começa num sonho. às vezes você chega lá e você tá desanimado. Cara, faz 2 anos que eu faturo 10, 20 mil mês. Pô, cara, tem gente que não fatura isso. Às vezes é uma organização, às vezes é uma burocracia. São coisas a mais que dá pra gente mexer. Só que a gente fica mexendo o quê? Só venda. Não que venda não é importante, tá? Venda, eu É creio o que é coração, o né? coração da empresa. Só que assim, não adianta ter um coração ali que as outras peças não estão funcionando. Mas esse negócio da venda é o coração da empresa, só antes de você complementar o que você está falando, eu sempre trabalhei na área técnica, né? Então, sempre Uhum. trabalhei na área técnica. Hoje eu falo que eu estou aprendendo a vender, né? Tenho fechado algumas vendas aí bacanas. Então, eu acho que a gente vai aprendendo a vender. Mas eu que venho da área técnica, eu nunca coloquei isso aí. Não, a venda não é o coração da empresa. Porque você vem de uma área técnica. A área técnica é tão importante quanto a venda, né? Mas hoje, depois que você vai, que a gente fala, né? Tem coisa que você só vai aprender lá na hora que você tiver, Quando você né, tiver. tomando as pancadas. Hoje eu entendo isso, né? A venda é o coração da empresa. Então, eu acho que se você já souber vender, você já começa num grande passo, né? Já. Mas isso não quer dizer que se você não souber vender, você não vai aprender. Você vai aprender a vender. E eu tenho certeza que se você estiver pensando em empreender e construir uma empresa, é possível sim você fazer uma empresa rodar e fazer uma empresa acontecer, né? Mesmo em meio às dificuldades é possível, Mas com hoje, certeza. por exemplo, você olhando lá para trás, lá quando você trabalhava na outra empresa, hoje você olha, por exemplo, a manutenção é uma venda? Venda não deixa de ser uma venda. É uma venda, né? E é aquilo, né? Aquele negócio. Todo mundo vende, né? Ou vai vender seu tempo bem ou vai vender mal. É, Exatamente. é igual a gente fala assim, então vocês estão ganhando 1 milhão. Não, é que para você chegar, cara, tem vários passos. É que as pessoas colocam que é fácil, né? Você fazer aquilo. Vamos faturar 1 milhão. Não que você não pode faturar 1 milhão, você vai faturar 1 milhão. Só que às vezes você está muito mais perto de faturar 20, saudável, bem. O cara não te conta toda a complexidade que você tem para faturar 1 milhão. Hoje, para você faturar 1 milhão, você precisa ter um time, você precisa estar um nível de clientela ali, de carteira de cliente. Para me faturar 1 milhão, eu tenho que ter um estoque sem ruptura nenhuma para chegar nesse nível. Então, assim, tem vários outros pontos que a pessoa fala, não faturou 1 milhão. E aí, tá gostando do nosso podcast? Então continua ligado aí que já voltamos. Mas antes disso, vou dar um recado rapidinho para vocês. Vocês que estão nos acompanhando aí, eu vou deixar o nosso QR Code aqui
da ADM Solution, que é um dos nossos patrocinadores, para que você possa fazer a compra lá de impressora, suprimentos, que são as etiquetas para e-commerce, ribbon. Então, faça a leitura do QR Code ou acesse o link na descrição para ter esse super desconto. Vamos voltar para o podcast. Toma. E aí, como é que você vai fazer? A gente que acompanha, né? A gente vê algumas. Não estou falando que o pessoal de internet é mentiroso, não é isso. É, porque a gente tá aqui também, né? Então, Aqui também, mas daí eu dobrei a empresa. 6 meses eu dobrei o faturamento da empresa. Pô, se você tinha um faturamento de 3, depois foi pra passei. 6, então não é mentira, né? Mas a gente às vezes não tem essa sensibilidade, que nem você falou, vou para faturar 1 milhão. Você que trabalha ali com e-commerce, você vai lá, baixa o preço dos seus produtos, Vai vir. não põe margem nenhuma, taca um ads lá, bacana, pronto. Chega no final, você fatura 1 milhão por mês. Isso quer dizer que você está tendo lucro lá no finalzinho? Lá não, finalzinho, lá no final. Igual. Né? Tem gente que bate o olho e fala, pô, o cara vende doce, vende muito, né? É, Às vezes você vai ver lá, tem produtos que é 2%. 2% não tem jeito. Então, tipo assim, o negócio é apertado. Então você tem que vender num volume, você não pode errar. Então tem coisas que a gente tem que controlar além da venda. Ah, mas eu não trabalharia por 2%. E tá, tem gente que não queria trabalhar. Então tem coisas, cara, que as pessoas têm que começar a entender que não é. O cara deixa um negócio tipo. Fala assim, é fácil fazer. Eu acredito, por exemplo, se o cara tem uma empresa que já fatura 1 milhão, ele ir para 2, ele tem estrutura para fazer isso. Com Então o certeza. negócio fica mais real. É igual você pega a sua empresa, por exemplo, tá faturando 30 e ir para 60, é real de fazer. Porque o nível de estrutura que você tem hoje, por exemplo, para fazer 30 é praticamente o mesmo para você fazer 70. Agora, pra você dobrar para 140, Aí você já precisa mexer na máquina. aí você já precisa mexer. Então, Exatamente. aí é outro nível de burocracia. Você vai ter que estudar a questão do imposto que você vai ficar. Você vai ter que fazer outro nível de gestão financeira, de funcionário. Porque aí as pessoas ficam muito limitadas nisso, porque, por exemplo, não, pô, eu tô trabalhando aqui, eu tô vendendo e tal, mas eu tô fazendo tudo sozinho. Só que aí o cara trabalha 16 horas, e aí não faz sentido. Às vezes ele estiver num começo e tal, é legal. É normal. Mas eu já vi Tá gente faturando. faturando 80, 90 mil só. Isso não é saudável pro cara. E aí o cara depois vai lá, depois de 5 anos nessa pegada, você não aguenta. Aí o cara vai ficar frustrado, porque ele vê o cara na internet. Eu falo isso do online porque, né, tem essa complicação, porque o cara abre uma tela lá, puxa o faturamento de 30 dias e te mostra. Mas Só que o líquido lá no final, como é que você vai saber? Entendeu? Se o cara paga imposto, você importa no finalzinho lá. O faturamento está aqui em cima, mas o finalzinho lá. É lá que importa, lá que a gente vai ver. lucro líquido. É lá que a gente vai ver. E essa questão aí que você falou, eu tô conversando com um cliente hoje também. Ele teve lá na empresa, ele falou, ó, tô vendendo produto tal no e-commerce com uma margem pequena, só que na hora que eu tiver volume, eu já sei onde eu vou pegar e aí eu vou bater a margem que eu quero. Então, às vezes, o começo é assim mesmo. Você vai apertar, pô, mas eu vou vender para 2%, que a gente estava falando, porque você tem um volume baixo. Na hora que você começar a ter um volume maior, você já viu um fornecedor nisso, você já vai mexer. Outra coisa que você comentou aí, que mexe, que você falou, uma pessoa sozinha faturando 80 mil. É, esses tempos atrás a gente teve uma situação lá na empresa, eu e meu sócio, então assim, a gente estava amarrado em uma atividade lá no operacional e com medo de trazer pessoa. Pô, mas será que se eu trazer eu vou conseguir pagar? Como que vai ser? Tem esse medo, tem jeito, passa esse medo pela gente, né? E a gente tomou, e você falava, né? Você vivia falando, traz uma pessoa para fazer essa atividade aí, que vocês não podem ficar fazendo essa atividade, vocês têm que estar lá na rua vendendo, trazendo cliente e tal. E a gente ali relutante. Então, assim, na hora que a gente trouxe a pessoa, mesmo com medo, né? Que é a questão do medo, ela bate muito forte. A gente trouxe a pessoa, já no primeiro mês a gente já percebeu que já teve um resultado. E aí foi, mês a mês foi. Por quê? Porque a gente focou mais naquilo que a gente sabe fazer. Né? Eu foquei mais na minha parte técnica, na minha venda técnica, o meu sócio na venda propriamente dito, né? Comercialzão. E a coisa muda, que é o que você está falando. De repente, essa pessoa que fatura 90 mil, se ela traz uma pessoa para poder ajudar em outras atividades Vai que ela para 110. ela vai. Exatamente. Então, tem muitos daí. Tudo é análise, é o que você está falando. Você tem que analisar e olhar. Né? Mas para isso você precisa ter uma organização. Pô, as tarefas que eu tenho no dia é isso.
Então, qual das atividades que eu estou fazendo no meu dia que mexe o ponteiro da empresa? Porque às vezes você vai ver que você está amarrado em atividades que não vai mexer o ponteiro, né? Que é Então, aquilo, isso é né? importante. Por exemplo, aquela frase, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sim, Que é uma sim. coisa, é verdade, tá certo, tá? Só que, por exemplo, você tem 3 filhos. 3 filhas. Você não tem as mesmas 24 horas que eu. Não. Que eu, não, eu só tenho os 4 né? Só. Então, por exemplo, você tem que ir lá, você tem outras funções para fazer. E aí, como que você lida para fazer tudo isso? Porque é, é muito complicado e é isso que a gente não quer deixar. Porque, por exemplo, a gente chega para falar as coisas e a gente pode falar um monte de frase de efeito, gerar uma motivação e você absorver isso uns 30 segundos e depois falar, beleza, não é a minha realidade. Porque eu vou falar para mim. Eu comecei trabalhando com meu pai na roça, aí nem parece, né? Leite com pera, e começou a trabalhar na roça. Então, Claro, não trabalhava, né? E aí eu fui trabalhar depois num pet shop, R$ 600. Depois fui pro e-commerce, foi onde eu aprendi e falei, vou montar o meu, né? É, só que a gente não imagina, pra mim, eu ter, tipo, nossa, tô bem, não vou precisar de nada, era ganhar 3 mil. Hoje, se eu ganhar 3 mil, eu tô perdido. Então, são níveis que você vai batendo. Só que a primeira coisa, cara, primeiro é o medo, que ele limita muito. Porque, hoje a gente ainda tá numa condição. Se você tivesse nascido, sei lá, em um outro país que estaria em guerra, você já estava numa situação geográfica e você vai precisar sair daqui. sim, Então, hoje você tem, por mais que seja difícil, a região que você mora, você tem internet. É raríssimas vezes que a pessoa não vai ter. Posso cair esse vídeo para alguém que não tenha, mas vai ser contraditório porque ele vai estar vendo o vídeo, né? sim, sim. Então, assim, hoje tem uma base de conhecimento. Então, a maioria das coisas que eu aprendi no começo, cara, foi o YouTube. Sentava lá, e aprendendo. Só que aí você vai criando um nível de consciência que você começa a olhar e você fala assim, pô, não, mano, eu quero ter as mesmas 24 horas que o Danilo, porque o Danilo faz isso, faz aquilo, faz. E eu não consigo fazer. Por que que eu não consigo fazer? Hoje você consegue ter as mesmas 24 horas que outra pessoa? Que às vezes você olha. Talvez não, mas eu acho que isso aí vai muito de encontro com a questão de organização, né? A gente estava falando de gestão do tempo esses dias, aí, a gente tem Sim. conversado, e na hora que você começa a planilhar realmente ali a atividade que você faz, da hora que você começa, a hora que você termina, você vê vários gaps. Você vê vários gaps, você mesmo falou Sim, isso. sim. E eu tenho percebido muito isso. Tenho feito o relatório lá das minhas atividades. A gente vê que a gente faz muita atividade que é fora daquilo que era pra gente fazer, que era pra gente estar focado. E não tem jeito, é a parte do empreender. Só que você vê um monte de gap que vai ficando, que você fala, pô, isso aqui eu preciso resolver, isso aqui eu não precisava, isso aqui eu não precisava fazer isso aqui agora, eu não precisava atender esse telefonema agora, enfim. Você vai vendo um monte de coisinha que você não precisava resolver naquele momento, que de repente você finaliza no dia com todas as suas atividades, ok, né? Fez. Mas a questão das 24 horas é realmente isso aí que você fala. E eu falo muito para as pessoas, acho que no seu caso você aproveita bem o tempo, mas eu já comentei, quem convive comigo sabe que algumas pessoas eu falo, cara, aproveita o tempo aí, aproveita que Sim. você tá solteiro, não que ser casado e ter filhos é ruim, não, mas é uma outra Começa. responsabilidade, mas que é muito bacana também, cara, né? Você dividir tudo isso, família, com empreender, saber negociar lá na família, que um dia você vai ficar um pouquinho mais tarde, ou que às vezes você vai ter que viajar, ficar 2, 3 dias fora. É interessante, negocia aqui, no outro dia você, né, compensa ali, e é isso, né? A organização eu acho que é o primordial aí, para quem quer Uhum. empreender. Começar organizadinho vai ser muito melhor. Não, você já vai Já vai dar um passo adiantar, à cara. frente, né? Eu falo assim, você vai ganhar no mínimo 1 ano. Ah, ganha, 1 ano. tranquilo, Um tranquilo. ano, por quê? Você fala, isso daí é asneira. Só que, cara, muitas pessoas. Um exemplo, tava vendo na internet aí, acho que deve fazer uma semana ou 2. O cara começou um e-commerce, 2 irmãos, só que os dois saíram ali da parte bancária. Então, todo o nível de gestão, controle de tempo, organização.
os caras em 2, 3 anos botaram uma empresa de 1 milhão. Lógico que teve um investimento alto, porque para você fazer 1 milhão, você tem que investir. Começa por aí. E aí eles, cara, tudo controladinho. Tempo para embalar, controle de estoque, gôndola, tudo certinho. Então essas coisas, por exemplo, uma coisa que me atrapalha hoje é o quê? Eu não sei se isso acontece com você. A gente começou lá a fazer agenda, tal, gestão do tempo, tal. Só que o que acontece? A gente fica muito no fator externo. Então, um exemplo. Ah, minha mãe veio aqui. É um fator externo que não estava na minha agenda. Você não tem Você não tem um controle. Aí você tá no fornecedor, do nada apareceu aqui e não marcou horário. Aí você vai ficar 1 hora atendendo o cara, você vai deixar de mexer com outra coisa. Então, você tem que começar assim, pô. É uma coisa que eu tô começando a mudar agora. Só que se você já começar assim, o que que vai acontecer? Você já vai ter isso organizado. Ó, quer falar comigo? Liga antes. Ó, mãe, não dá pra te atender agora, marca um horário, separo, vou te atender nesse horário. Porque às vezes a gente fica jogando conversa fora. Você vai conversar com o fornecedor, você fala 10 minutos de de negócio negócio, o que restante é da vida dele, como que ele tá e como que foi o jogo do Corinthians. Isso. E aí, você começa a agora nisso. Então, que às vezes você poderia pegar esses outros 40 minutos e fazer um DRI, e preencher uma planilha, olhar um sistema, fazer uma reunião para implementar um sistema. Então, todas essas coisas a gente vai perdendo tempo. Aí é por isso que às vezes você trabalha 12, 15, 16 horas. Será mesmo? O cara trabalha. Porque se o cara trabalhar 16 horas, irmão. Então, mas aquela pergunta, são 11 horas trabalhadas ou 6 horas com foco, que é metade do tempo. Por que que eu tô falando? Hoje eu estava fechando meu relatório lá e deu 5 horas efetivas trabalhadas de atividades. Só que eu cheguei na empresa às 7 horas e saí às 6 horas, Uhum. né? Se você contabiliza esse tempo, claro, teve almoço, né? Enfim. Mas se contabilizar esse tempo aí, dá muito mais do que 5 horas. Sim. Você vai pegar das 7 às 6, dá 11 horas. Então, fiquei 11 horas dentro da empresa e dentro dessas 11 horas eu trabalhei efetivamente 5 horas. Por quê? É isso aí que a gente está falando. É uma pessoa que liga, às vezes é um cliente que vai lá e aí bate um papo com você, fica conversando, e aí você vai dar atenção pro cara. Não que não tenha que dar, tá? Sim. Às vezes você está resolvendo um problema que Não precisava não você precisava, resolver. e não precisava ser aquele dia. Sim. Eu poderia pegar um dia só para fazer uma reunião e resolver todas essas pendências. Igual eu tava te falando aquela vez, eu fiz a agenda. Eu olhei, a minha segunda-feira não tinha tantas atividades como tinha na terça. Aí o que que eu tive que fazer? Realocar as coisas tudo pra segunda. Que aí eu já limpo minha semana Sim, e eu posso fazer outras coisas. Então, assim, é complicado isso, porque esse fator externo, até a gente criar uma regra, ele é complicado. E aí a gente falou, né? Tipo, burocracia e tal. Vai chegar uma hora que você vai ter que ter isso na sua empresa. Porque vai chegar uma hora, você contratou funcionário, contratou não sei o quê. O cara vai chegar lá, vai te perguntar um negócio. Ele vai perguntar isso, vai perguntar aquilo. E se você não criar essas regras, você vai ficar toda hora pagando notícia de incêndio, porque não é incêndio. A pessoa pode fazer sozinha. eu tava percebendo isso porque eu comento muito isso lá, que às vezes a gente chama muito um ao outro lá sem ter necessidade. A gente tá chamando lá porque tá lá. Porque se não tivesse lá, não tinha chamado. Sim. Né? E aí você vai nessas empresas maiores, você vê que o pessoal usa o Skype ou o Teams para comunicação. Por Uhum. quê? Eu mandei a mensagem lá. Se o cara tiver alguma atividade, é diferente de eu chamar. Se você está fazendo, ele falou, ô Brendo, você vai parar e vai me dar atenção. Sim. Eu te joguei uma mensagem lá, você vai terminar a sua atividade depois, você vai olhar lá. Né? Então, isso aí é uma coisa que eu já vim pensando hoje na hora que você tem empresa. Falei, vou precisar conversar com o pessoal para a gente começar a trocar mensagem. Às vezes eu estou trabalhando aqui 2 metros da pessoa, mas vai ter que ser para mim, não para a pessoa. Porque hoje eu fui chamar a menina lá, ia chamar para passar uma demanda para ela, e eu vi que ela estava lá focada no computador. Falei, pô, se eu chamar ela, eu vou tirar do foco agora. Sim. Então, o que que eu fiz? Subi para minha sala e passei a demanda pelo WhatsApp. Passei 6 horas da tarde, ela já estava indo embora. Ó, isso aqui é para amanhã. Porque se eu paro ali, ela vai. Às vezes ela vai perder o foco e às vezes ela vai falar, ah, eu já vou fazer já isso aqui. E não era necessário fazer E hoje. aí ela não vai fazer dois serviços. Exatamente. E às vezes a gente que tá
Eu costumo falar isso, né? A gente que está na liderança, Brendo, mas eu comecei a empresa, eu tô sozinho, mas você já é líder. Se você já não começar a se formar, porque, ó, eu vim de escola pública, ela não vai te ensinar Não. a ser um líder. Você vai ter que aprender. Se você quiser ter uma empresa, você não vai conseguir tocar sozinho. Então, você vai precisar aprender a liderar e aí, consequentemente, lidar com pessoas. E os liderados estão muito embaixo daquilo que o líder tem que falar. Então, se você vai lá e atrapalha o serviço dela de uma determinada forma, porque era uma demanda, e muitas vezes eu não tenho essa visão. Eu várias vezes, várias vezes chegava, não, faz esse negócio aqui pra mim. Só que ele tá fazendo outra atividade. Aí no final você vai analisar, eu falei, pô, o funcionário aqui não fez nada, cara. Mas na verdade é você que tá apertando o cara de uma forma que Sim, você não precisava. É, lógico que você tem que cobrar, tem que exigir ali a performance. Só que às vezes você parou e se analisou, porque que vai acontecer? Se você tivesse passado a atividade, não tinha acabado nenhum nem outro. não, Ia ficar por ganhando. Então tem esses detalhes que se você não parar de focar na venda, né, que é o inicial ali, mas olhar um pouquinho mais para as outras coisas, a sua empresa talvez não quebre, né? Não seja essa faixa. Eu vi um outro estudo uma vez que 85% das empresas que abrem também dentro dos 5 primeiros anos, ela não faz o básico. Ela não faz o básico. O que é o básico hoje? Controle financeiro, uma gestão e um controle ali, cara, básico, básico, básico. Então essas coisas não tem. Igual a gente no começo. Eu tô dando 5 anos de empresa agora. Eu não tenho todo o controle básico. Ainda tem coisas que estão faltando a gente fazer. Como que a gente faz essas coisas? É complicado, cara. É é, complicado. organizar, é o que você está falando. Temos que, se a pessoa já começar organizada, né, muda tudo. E eu vejo isso hoje, né? Sim. Eu vejo uma questão assim, se eu tivesse trabalhado melhor a minha questão mental, né? Eu nem acho que o dinheiro seja o grande. É claro, se você começar a ter um investidor, então, Sim. uma pessoa injetando grana, você vai começar nível acima. Mas eu nem acho hoje que o dinheiro seja. Não vou falar que é o principal, ele é importante, né? Mas eu não acho que ele seja o principal. Acho que é a mentalidade. Você chegar com uma cabeça boa, sabendo que você vai ter que encarar um desafio organizado, eu acho que você tem grande chance das coisas acontecerem. E não desistir, né? É tal Sim. questão. É permanecer, é permanecer. E a pessoa não pode achar também que é aquilo. Se o cara não estiver preparado, ele vai quebrar vendendo muito. Porque se o cara começa com muito dinheiro, tá sem um preparo, isso vai dar ruim. Sim, E outra, a gente sabe hoje, né? O dinheiro ele tá na onde? Ele tá no cliente. exatamente. Então quem que vai financiar o negócio? É o cliente. Se você vender, atender e tiver sua margem, é o cliente que vai financiar. Então, esses são pontos que a gente precisa começar a entender e aplicar. Porque é aí que tá a diferença, né? Beleza, entendi. Fui lá, estudei, fiz curso, fiz um monte de coisa. Agora, existe uma barreira, um abismo entre você pegar essa teoria e aplicar. Complica. Porque quantas vezes eu falo por mim, quantas vezes eu não fiquei sem preencher um DRE, Não, é direto. entendeu? Até, acho que até hoje, se for 5 anos de empresa, às vezes Não, eu tive que pôr um vai sistema bater. para poder É, olhar, para poder ter uma análise um pouco melhor. Só que assim, eu tive que me permitir a liberar um pouco de tempo, delegar algumas coisas para poder olhar. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com um sistema para eu ter uma visão melhor do que está caindo que eu estou recebendo. Só que tem gente que às vezes começa no e-commerce e já tem isso. O cara tá super simples. Porque você vai cair lá a venda da Shopee. Aí você solta uma promoção, solta um negócio. Quanto que tá sobrando na última linha? Às exato. vezes o cara não sabe. Então é E aí? importante isso daí, né? E aí a gente não sabe fazer isso daí. Bom, E é isso? é isso, né? A gente já passou tem algumas coisinhas a mais, né? É. A gente queria para esse começo, mas são coisas que a gente falou aqui que depois
conforme a gente for avançando, a gente vai detalhando mais, né? Vamos trazer, que nem você comentou, contador, advogado para falar de leis, para falar de, né, contratos, enfim, né, que é super importante. Outras pessoas que têm mais experiência que a gente aí na área do empreendedorismo, que já tem empresas aí há muito mais tempo, que já passaram, que vão olhar para as nossas dificuldades aí, que a gente acha que é um É, bicho de sete cabeças, pô, isso é isso mesmo, nem é fácil resolver, né? né? Isso é fácil. Mas é isso, né? Acho que a ideia é passar um pouquinho para vocês dessa vivência, por mais que seja uma vivência curta ainda, eu acho que o caminho tem muita coisa pela frente ainda para acontecer. O caminho ainda foi bem curto, acho que o que eu percorri, né? Você tem um pouquinho mais de estrada que eu, Mas mesmo assim, mas tem muita coisa ainda para acontecer, né? O que eu gostaria de deixar aí como mensagem que eu sempre levo para mim, né? Inclusive eu gravei um story sobre isso, que é dê o passo que Deus dará ao chão, né? É enfrentar esse medo. Eu acho que isso é a grande sacada aí, ter essa mentalidade forte. eu concordo com o que você falou, a questão do podcast. Foi pensando nisso, porque a gente tá no cliente, às vezes vai trazer às vezes no cliente aqui, que é uma forma também da gente devolver um espaço de mídia, um espaço para as pessoas. E eu já vou pedir para você, né? Esse canal começou agora, segue ele, tá? Porque a gente vai fazer isso com constância. Então vai ter o podcast, vai ter os cortes, vai sair vídeos aí para vocês. E cara, conforme vocês forem pedindo no comentário, fala de tal coisa, traz tal tema, como foi. Exato. Talvez trazer um contador aí para um tema mais específico de DRE, fluxo de caixa, reforma tributária que vai acontecer agora. Então, tudo isso a gente vai querer trazer. A gente tem alguns contatos para trazer e trazer esse conteúdo aí para vocês. Mas mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? E a gente espera vocês aí na próxima semana. Não esqueça, ativa. A gente vai deixar os links das redes sociais também, porque a gente vai falar ali quando a gente vai começar a gravar ao vivo, tá? Então segue a gente aí no Instagram, vai ficar na descrição, beleza? E até o próximo podcast aí. Um abraço, até mais.